O Iluminismo, também conhecido como Ilustração ou Filosofia das Luzes, foi uma manifestação cultural ampla que teve origem na Inglaterra no século XVII. As ideias iluministas alcançaram grande desenvolvimento na França no século XVIII. Entre outros acontecimentos, elas inspiraram a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América. O nome Iluminismo vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Segundo os pesquisadores iluministas, a razão é a capacidade dos seres humanos de conhecer, compreender e julgar. De modo geral, eles tinham em comum a confiança na razão e a certeza de que as pessoas eram capazes de pensar racionalmente. Além disso, eles criticavam o antigo regime e procuravam indicar caminhos para a construção de uma nova sociedade com novos valores. Apesar disso, os pensadores iluministas não concordavam sobre todos os assuntos. A maioria deles defendia a liberdade de expressão, a criação de mais escolas, a igualdade jurídica, a divisão de poderes dentro do Estado, o avanço da ciência e das técnicas aplicadas em setores como transportes, comunicações e medicina. Na política, eles defendiam que o poder do rei deveria ser limitado por leis e que o governo precisava garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Na economia, propunham que os grupos privados deveriam ter liberdade para agir nos mercados que seriam dirigidos pelo jogo da oferta e da procura. Em relação à fé, os iluministas defendiam a tolerância religiosa, ou seja, o respeito à liberdade de crenças. Alguns pensadores iluministas foram John Locke. Ele foi um filósofo inglês que condenou o absolutismo monárquico e a teoria do poder divino dos reis. Para ele, o Estado deveria garantir a todas as pessoas direito como a liberdade e a propriedade. Locke apoiou a Revolução Gloriosa e é considerado um dos fundadores do liberalismo político e do iluminismo. Montesquieu foi um jurista e pensador francês que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Ele achava que com essa divisão seria possível evitar abusos dos governantes e proteger a liberdade individual. Para Montesquieu, um Estado deveria ser governado por leis e não para a simples vontade dos monarcas. Ele tinha a preferência por um liberalismo aristocrático, uma monarquia constitucional semelhante ao que foi implantado na Inglaterra. Voltaire foi um filósofo e escritor francês que criticou o clero católico, a intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos. Ele é considerado um dos mais importantes pensadores do iluminismo. Para Voltaire, os reis deveriam guiar-se pela razão, respeitar as liberdades individuais e agir com o auxílio dos pensadores ilustrados. Mas ele não defendia a participação da maioria do povo no poder. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço que se diferenciava de outros pensadores iluministas por ter criticado os excessos racionalistas de sua época. Para ele, além da razão, era importante considerar os sentimentos, os instintos e as emoções. Rousseau afirmava que o soberano deveria governar o Estado de acordo com a vontade da maioria do povo. Somente assim, haveria uma sociedade mais justa e igualitária. Influenciado pelas notícias de que os viajantes europeus faziam a respeito dos indígenas americanos, Rousseau elogiou a liberdade desses povos na época chamados de selvagens. De acordo com ele, os indígenas americanos viviam sem a falsidade e o artificialismo dos homens que se julgavam civilizados. Pensando assim, ele defendia a ideia de que as pessoas nascem boas, mas a sociedade as corrompe. Adam Smith foi um filósofo e economista escocês que criticou a interferência excessiva do Estado na vida econômica. Para ele, a economia deveria ser conduzida pelo jogo livre da oferta e da procura de mercado. Além disso, Smith defendia que o trabalho era a verdadeira fonte de riqueza das nações e deveria ser realizado pela livre iniciativa de grupos particulares. Esse conjunto de ideias foi chamado de liberalismo econômico e seu principal representante foi o próprio Adam Smith. A enciclopédia foi publicada entre 1751 e 1772. Essa obra de 35 volumes tinha como objetivo reunir os conhecimentos considerados mais importantes nas artes, na ciência e na filosofia. Denis Diderot e Jean Leroy de Lambert foram os organizadores da enciclopédia. Eles procuraram ordenar e difundir conhecimentos racionais e não religiosos. Provavelmente por isso, as autoridades da Igreja e do Estado consideraram essa obra perigosa e tentaram proibi-la.